Olá pessoal, eu sou Estevam Buquerque, sou homem branco, cabelos curtos, pretos, uso headphone com microfone do meu lado esquerdo, uso bigode, barba por fazer, polo azul escuro e no fundo da tela tem uma parede cinza com um quadro de uma locomotiva, aparece um pouco o encosto do sofá de cor cinza e mais ao fundo uma persiana preta. Oh, menino lindo! Bem, como você viu no tema desse vídeo, nós vamos falar tudo sobre o NVDA remoto de uma forma que você nunca viu. E não é porque você é cego, não, é porque você nunca viu mesmo. Mas é isso aí, vamos aprender tudo sobre o NVDA remoto. Nós vamos combinar uma coisa. Primeiro, vamos aprender os conceitos do que é o NVDA remoto e depois nós vamos aprender na prática o que é o NVDA remoto. Então assim, não avance, não pule, não vá querer só assistir o vídeo da prática, porque os conceitos são muito importantes e eu tenho certeza, mesmo que você já é usuário do NVDA remoto, mesmo que você já tenha um certo conhecimento, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. E também, no momento que estivermos aprendendo de forma prática o que é o NVDA remoto, eu não vou explicar a teoria, as razões, porque eu já vou explicar nesse vídeo, tá ok? Então, vamos lá para a parte teórica do que é o NVDA remoto. Bem, primeiro, se você já é usuário do NVDA, ok, mas de repente há uma pessoa que está assistindo agora, que de repente vai ajudar uma pessoa com deficiência, não sabe exatamente o que é o NVDA, então rapidamente explicando o que é o NVDA. O NVDA é um software de voz que nós, pessoas com deficiência visual, usamos para verbalizar o conteúdo do computador. Então o NVDA ele é um software de voz que nós deficientes visuais usamos no computador. Agora, o NVDA remoto é um complemento do NVDA que vai fazer a conexão de um NVDA para outro NVDA em outra máquina. Então, o que é o NVDA remoto? O NVDA remoto é a possibilidade que você vai ter de conectar o seu NVDA da sua máquina para o NVDA em outra máquina de outra pessoa, independente de onde ela estiver. Então, vamos para o primeiro conceito. Por que é importante entender sobre o NVDA remoto? Porque você que dá aula, ou dá suporte, ou precisa ajudar um colega que é usuário do NVDA, ou mesmo que não seja. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso depois. Mas, se você precisa dar um suporte a outra pessoa, você pode fazer isso por intermédio do NVDA remoto. Ou também você que precisa de ajuda, ou precisa de uma instrução, ou de repente uma aula, alguma coisa do tipo, também a pessoa que vai te ajudar, ela pode fazer isso através do NVDA remoto. Outra coisa que é importante entender, como acontece essa conexão. Imagine que você está em São Paulo e a pessoa está em outro lugar. Não importa se é longe ou se é perto, mas vamos colocar que ela está longe, por exemplo, no Maranhão. Ela está muito longe, entre São Paulo e Maranhão. Bem, como acontece a conexão dos dois NVDAs? Bom, imagina que isso vai acontecer pela internet, mas para ser uma conexão muito específica, você vai precisar de uma ponte que ligue diretamente o seu NVDA com outro NVDA, independente se você vai controlar ou ser controlado, você vai precisar de uma ponte para ligar um NVDA no outro. Essa ponte é chamada de servidor. Então você precisa de um servidor que vai conectar, que vai fazer essa ponte entre um NVDA e o outro. Mas existem muitos servidores. Então você precisa de um servidor específico, que é o que vamos fazer no momento de conectar o NVDA, ou como aquele que vai controlar, ou como aquele que vai ser controlado, ou vai permitir ser controlado. Ele vai precisar digitar ali um servidor e também vai precisar digitar uma senha, combinar uma senha entre as duas pessoas, para que as duas pessoas possam fazer essa conexão. Uma vai fazer a conexão com aquele que vai controlar e a outra pessoa vai fazer a mesma conexão, mas
com as configurações daquele que vai ser controlado, ou vai permitir ser controlado. E depois vai digitar o mesmo servidor e também os dois vão combinar uma senha e vão digitar a mesma senha. Bem, aí, depois que deu OK, os dois NVDAs estão conectados, um para controlar e o outro para ser controlado. Agora, uma dúvida que muitas pessoas acabam tendo: se a pessoa está em uma empresa onde o servidor ele é específico daquela empresa, não é um servidor que você pode conectar com uma pessoa de uma outra empresa ou da casa da pessoa, porque em uma empresa, por questões de segurança, ela tem servidores que vão funcionar só se você estiver na VPN daquela empresa ou estiver no ambiente daquela empresa. Você pode usar aquele servidor específico. Neste caso, pode acontecer a conexão? Sim, pode acontecer a conexão, sim, pelo servidor daquela empresa. Mas como que eu vou saber o nome do servidor? Como que eu vou saber qual é o nome que eu tenho que escrever ali para conectar? Não é pelo nome do servidor. É uma conexão feita de uma forma diferente. E como eu falei, nós vamos ver tudo isso na prática. Tudo que eu estou falando aqui agora, nesses conceitos básicos, nós vamos ver tudo isso na prática. Por isso que eu falei que não é bom pular ou avançar, porque no momento da prática eu não vou dar explicações. As explicações estão sendo dadas agora. Então, sim, tanto no cotidiano você pode conectar um NVDA ao outro, mas também em uma empresa onde há um servidor específico, você também pode fazer essa conexão, mas ela é feita de uma outra forma, bem diferente, que nós vamos aprender na prática. Importante entender acerca da conexão alguns pontos. Quando você conecta com o outro NVDA, entenda que é apenas o NVDA que está sendo conectado. Então, você não está vendo o computador da outra pessoa. Não abre ali uma tela ou uma janelinha, de forma que você possa ver o computador da outra pessoa. A conexão é apenas de um NVDA para o outro. Ou seja, se você de repente quer mostrar um áudio para a pessoa, esse áudio não vai ser reproduzido para você. Então, é somente aquela pessoa que está passando o áudio que vai ouvir, mas a outra pessoa que está conectada não vai ouvir, independente se ela está controlando ou sendo controlada. Então, o áudio do computador ou o vídeo do computador não são compartilhados, e nem a imagem do computador. São apenas os controles do NVDA que você vai ter o acesso. Outro ponto importante a ser entendido é que algumas configurações do NVDA não influenciam no outro NVDA, como eu falei, independente daquele que controla ou é controlado. Por exemplo, digamos que você é a pessoa que está controlando o NVDA do outro colega. Quando você estiver controlando, digamos que você está usando a voz do speak, e você está usando a voz do speak na velocidade 50. Mas a pessoa que está sendo controlada, ela está usando a voz do Daniel na velocidade 20. Vai ter alguma alteração para você? Não. Porque mesmo que a pessoa esteja usando a voz do Daniel na velocidade 20, o NVDA que você está usando para controlar, que é o speak na velocidade 50, não vai ter nenhuma alteração. Vai ser as mesmas configurações do seu NVDA. Contudo, as configurações do NVDA da pessoa que está sendo controlada vai influenciar sim da forma que você vai interagir com ela. Por exemplo, você está controlando o NVDA do colega. E o colega não costuma usar, por exemplo, o Caps Lock como uma tecla modificadora. Isso vai influenciar? Sim. Se você for usar um comando onde você queira usar o Caps Lock como a tecla do NVDA, não vai funcionar. Porque as configurações do NVDA daquela pessoa que está sendo controlada são diferentes das configurações do seu NVDA. Neste caso, as configurações
do NVDA da pessoa que está sendo controlada, sim, vão influenciar da forma que você vai controlar, porque você vai ter que respeitar as configurações que aquela pessoa fez, ou de repente é um atalho específico que a pessoa fez para um comando do NVDA, para um complemento do NVDA, que é diferente dos seus comandos, dos seus atalhos, da forma que você configurou os seus complementos. Então, se a pessoa configurou os complementos ou algum comando específico do NVDA de forma diferente, você vai ter que fazer os comandos que ela configurou, não da forma que você tem no seu NVDA. Outra coisa que é importante entender é que se a pessoa que está sendo controlada ela tem uma senha de administrador para quando ela for fazer alterações no computador, então você precisa combinar com ela que neste momento em que for digitar a senha, ela precisa estar presente para poder te auxiliar. Agora, dá para ouvir a senha que a pessoa está digitando, ou você vai ter o acesso no logon do Windows no momento em que o computador for inicializado? Bom, isso vai depender se a pessoa fez ou não a configuração do NVDA para subir na tela segura e também no logon do Windows, porque de repente a pessoa ela liga o computador e o NVDA só inicia naquele momento em que o computador carregou, em que o Windows carregou. Então pode ser que no momento que você fizer uma alteração e subir o campo de senha, você não consiga ter acesso, somente a pessoa que pode digitar a senha e confirmar para que você continue fazendo as alterações do computador dela. De outra forma, aí você vai ter que combinar com a pessoa se ela quer fornecer a senha dela para você fazer alterações ou não. Outra dúvida que as pessoas têm é se essa conexão remota pode ser feita por mais pessoas, ou seja, não só a pessoa que controla e é controlada, mas também pode ser feita por mais pessoas que vão controlar ou mais pessoas que serão controladas. Bem, acontece assim. Se você é a pessoa que está controlando outro computador e você quer colocar outras pessoas para te auxiliar, para também acessar o computador daquela pessoa e te ajudar no controle, ou em uma aula, ou em um suporte, dá para fazer sim. Mais de uma pessoa consegue conectar, claro, combinando a senha, consegue conectar ao computador da pessoa que está sendo controlada e também fazer alterações. Eu já fiz o teste com 4 pessoas controlando a máquina de uma pessoa e deu muito certo. Então, todas as pessoas que estiverem ali, independente 2, 3, 4, que estiverem ali na máquina controlando, com a possibilidade de controlar a outra máquina, tem que fazer isso um após o outro, para não ter confusão. Agora, tem como controlar 2 pessoas, 3 pessoas? Não. Dessa forma, ainda não é possível que o NVDA consiga controlar 2, 3 máquinas ao mesmo tempo. Então, é possível que mais de uma pessoa consiga controlar um outro NVDA, mas não é possível controlar mais de uma pessoa. Eu acho que ficou bem claro. Outra coisa que é interessante sabermos é que nas versões anteriores ao NVDA 2025, nós tínhamos que usar um dos 2 complementos, ou o NVDA remoto ou o tele-NVDA, apesar que você ainda pode usar um desses 2 complementos com os mesmos princípios que eu estou dizendo aqui. Porém, com a atualização do NVDA para a versão 2025, você já tem nativo no próprio NVDA o NVDA remoto. E isso é legal porque o NVDA fica mais leve e também agora está traduzido para o português, diferente do NVDA remoto ou do tele-NVDA que estavam em outro idioma. Nessa nova atualização, o NVDA remoto ele não vem com os atalhos configurados. Na hora da prática, nós vamos aprender a configurar esses atalhos e, claro, de uma forma que você se sinta confortável, que você possa lembrar do seu jeito. Nós vamos aprender a configurar cada um desses atalhos. Mais uma coisa importante,
Eu posso, no momento que eu estiver conectado, eu posso transferir arquivos para o outro NVDA? Sim, é possível você transferir de um NVDA para outro, transferir um arquivo, claro, respeitando o tamanho desse arquivo. Você não pode transferir um arquivo muito grande, mas é possível sim fazer a transferência de um arquivo. E de um texto, eu copiei aqui um texto, eu tenho aqui algo que eu copiei que eu gostaria de colar no bloco de notas, ou no Word, ou no Excel, enfim. Eu gostaria de copiar este conteúdo e colar esse texto, esse conteúdo, no bloco de notas, ou no Word, ou no Excel da outra pessoa. É possível? Sim, também é possível, e nós vamos entender como isso pode ser feito. Como eu falei, em uma conexão, você não tem o áudio do computador da outra pessoa. Então, se a pessoa estiver com o microfone ou quiser te mostrar algum vídeo, algum áudio, você não vai conseguir ouvir. Então, é importante que, se caso você precise ouvir a pessoa ou o computador dela, você tenha alguma conexão através do celular ou através do Google Meet ou do Microsoft Teams ou algum outro aplicativo, de forma que você possa ter o áudio e o vídeo daquela pessoa que você está conectada, para poder entender melhor, ter uma conexão ou uma conversa melhor com aquela pessoa, caso seja necessário. Outra dica importante é entender que esta conexão ela é segura. Então, se caso você estiver em uma empresa e precise fazer essa conexão para ajudar um colega, você pode fazer com segurança usando o servidor da empresa. Como eu falei, nós vamos aprender melhor sobre isso, mas entender o seguinte: se por motivos de segurança a empresa bloqueia essa conexão ou não permite essa conexão, então não vai ser possível ter essa conexão. Se a empresa permite, ok, você pode usar com segurança e ajudar algum colega ou até mesmo receber a ajuda de alguém. Espero ter sido claro nessas explicações, e caso você não tenha entendido, volte o vídeo várias vezes e coloque nos comentários alguma pergunta, que daí eu vou gravar um outro vídeo respondendo a essas perguntas, mas é importante que você conheça bem esses conceitos. E no próximo vídeo nós vamos aprender a colocar tudo isso em prática. Então aprenda bem, entenda bem, e eu espero você no próximo vídeo, onde vamos colocar a mão na massa. Beleza? Tudo de bom para vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo.